Olha, minha rapaziada, eu acho que vai acontecer um fenômeno essa temporada com alguns dos principais jogadores do Atlético, que é basicamente o futebol brasileiro vai descobrir alguns nomes que já vinham se destacando na Série B ou não tinham tanto hype ainda na Série A e vão ficar impressionados positivamente, sabe? Se a torcida do Atlético não faz questão de valorizar alguns dos seus principais jogadores, eu acho que a gente vai ter um movimento do mercado exaltando e exaltando de verdade esses jogadores, porque são nomes muito talentosos. Então, acho que Dudu, acho que João Cruz, acho que, putz, Benavides, Teran, Viveiros, Zapelli, o próprio Portilla que tá chegando agora, todos são os nomes, assim, que vão fazer com que o Atlético ele entre no radar de alguns outros rivais, no sentido de, cara, o time do Atlético ele é mais promissor do que parece. Tá longe de ser o time mais hypado, mas um time bastante promissor. Então, cada vez mais eu tô vendo um movimento nas redes sociais, principalmente no Twitter, de flamenguistas fazendo esse tipo de tweet, tá? Sobre o Arthur Dias. O próximo zagueiro canhoto que o Flamengo precisa buscar no Atlético se chama Arthur Dias, 18 anos, anote esse nome. E tá aí compartilhando a informação, né? Com o interesse do Arsenal por Pablo Mari. Com o interesse do Arsenal por Pablo Mari, o Flamengo vira Léo Pereira. Ah, tá trazendo a informação de quando o Atlético negociou o Léo Pereira com o Flamengo. Cara, vamos lá. Sobre o Arthur. O Arthur é um zagueiraço. De tudo que eu conheço no futebol brasileiro, e com todo respeito eu conheço bastante, a minha visão é que o Arthur é o zagueiro mais promissor do futebol brasileiro. Ah, Thiago, mas o Arthur não é um zagueiro pronto. Talvez não seja. Mas a capacidade de construir do Arthur é tudo que o mercado busca nesse momento. A capacidade de construir do Arthur com uma visão de jogo absurda é o que o mercado ele quer nos seus respectivos zagueiros. Então o Arthur ele tem um ponto de desequilíbrio na comparação dele com qualquer outro zagueiro que chama muito a atenção. Ano passado foi comum a gente ver vários e vários e vários lances de gol começando com o Arthur Dias sendo desequilibrante desde a saída de bola. Acho que dois ficam mais claros, que são Goiás e CRB, mas teve gol contra Amazonas, teve gol contra um monte de time que foi a partir do primeiro toque qualificado do Arthur que as coisas aconteceram. E eu acho que ele vem ganhando cada vez mais influência nesse processo de construção de jogo, ao ponto de se tornar um organizador do Atlético. No primeiro tempo do Atletiba, por exemplo, a gente viu o Atlético com muita dificuldade de sair dos encaixes do Curitiba, principalmente os jogadores mais avançados, o Zapelli e tal. E o Arthur era o cara da circulação de bola. E o Arthur era o jogador com essa capacidade de fazer a bola ir de para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Até achar um passe de romper linhas, até achar um passe mais equilibrado, podemos dizer assim. Então o Arthur, ele vai chamar muito a atenção do futebol brasileiro nesse sentido. Vai chamar muito a atenção dos principais clubes nesse sentido, que cada vez mais buscam esse jogador com esse passe diferenciado. A gente vê hoje, por exemplo, a zaga do Flamengo. É Danilo, é Vitão, é Ortiz, é Léo Pereira, todos zagueiros que sabem muito construir. Todos zagueiros que têm uma noção excelente de construção de jogo. Então, acho que vai ser um ponto positivo do Atlético ao longo de todo o Campeonato Brasileiro no cenário da gente olhar e falar que, pô, a gente tem um zagueiro muito qualificado para iniciar o nosso jogo e ainda mais um jogo de transição que você precisa escapar rápido da pressão do adversário, você precisa ter esse bom primeiro passe e óbvio, defendendo também. O Arthur não se resume a um zagueiro que é bom só construindo, né? Que virou até um termo meio que pejorativo no meio da torcida do Atlético, principalmente pela questão do Beleze, mas o Arthur é um jogador que consegue dar uma boa dinâmica na saída de bola, mas o Arthur, por exemplo, tem um jogo aéreo que eu acho muito bom. O Arthur, ele tem momentos ali de capacidade de recuperação de bola, principalmente pela velocidade que ele tem, que eu acho muito bom. Então você tá falando de um zagueiro rápido, você tá falando de um zagueiro com bom jogo aéreo, você tá falando de um zagueiro que constrói muito bem. Então, assim, acho que a gente entra num campeonato brasileiro com um dos melhores zagueiros da competição nesse perfil de nome mais jovem. Óbvio que ele ainda vai ter que se provar no contexto de Série A. Óbvio que o Arthur não tá pronto e acho que não é isso que a gente quer tentar trazer aqui.
Mas como o Atlético entra com um zagueiro absurdamente promissor, ao ponto de ver outras torcidas já fazendo uma mobilização pelo Arthur. E assim, pode parecer algo difícil de acreditar, mas o Atlético ele ainda é um clube com uma credencial muito forte no sentido de ser um grande revelador do futebol brasileiro. Os outros clubes ainda enxergam o Atlético como um clube que tem muita facilidade de revelar, e eu vou ser sincero com vocês. O Atlético ele entra no Campeonato Brasileiro com uma geração zaça pronta para dar um salto. São pelo menos 5 jogadores ali da base, 6 jogadores da base que, cara, vamos lá. Numa primeira prateleira, jogadores um pouquinho mais maduros. Arthur, Léo, Derek, Dudu, João e Mikael. Numa segunda prateleira, jogadores que estão subindo agora. Riquelme, Chiquete e Bruninho. E ainda você tem Claudinho e Gilberto. Então a gente tá falando de no mínimo 10 jogadores da base. E o Arthur talvez seja o mais preparado deles todos na sua determinada função. E o Arthur talvez seja o mais pronto deles todos no seu aspecto principal ali. Então, pra mim, o Arthur Dias, cara, ele vai impressionar muita gente, como todos esses outros jovens do Atlético também têm a tendência de impressionar muita gente. E aí vai também do trabalho do Odair conseguir potencializar esses garotos, porque pode ser algo muito positivo pro Odair ao longo dessas 38 rodadas. Essa narrativa desse desenvolvimento dos garotos dá ainda mais esse perfil, essa cara de clube formador a esses garotos. Para que a gente possa, enfim, ter ali cada vez mais momentos de desequilíbrio com esses jovens que são tão potentes, que têm uma capacidade tão grande. Então, vai ser normal. Eu acho que daqui pra frente a gente vê o interesse dos clubes mais ricos do futebol brasileiro nos nossos jovens, tá? Acho que vai ser cada vez mais normal, cada vez mais natural a gente olhar pra esses garotos e entender que um Palmeiras tá de olho, que um Cruzeiro tá de olho, já levou o Cauã, queria levar o Bruninho, queria levar o Dudu, que porra, sei lá, outros clubes com mais capacidade financeira estão de olho nos nossos jogadores. Aí vai do Atlético também se cercar em questão contratual, né? Muito bom você ter uma base potente, mas é importante também que você traga todo o respaldo possível para que essa base ela se proteja da melhor maneira possível. Beleza, meu pessoal? Acho que é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Tamo junto. Ficar de olho em qualquer possível interesse do Flamengo no Arthur, ainda não é uma realidade, mas quando a gente vê a mobilização de outras torcidas que na teoria não tem nenhum tipo de compromisso com o jogador, cara, a gente fica muito mais atento, beleza? Acho que é isso, tamo junto, forte abraço, é nóis. E que venha um grande campeonato brasileiro do Arthur. Pra mim, com certeza, uma das grandes apostas e uma das grandes promessas que o Atlético tem pra disputa do Brasileirão.